Ok, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que vão nos assistir agora, depois, ou vão estar assistindo aí. Nós queremos trazer uma palavra para os vossos corações. A gente quer trazer um assunto hoje muito importante, que às vezes na própria igreja a gente não tem a oportunidade de fazer perguntas por causa do culto, né? Como o culto, a liturgia do culto, como ela acontece, a gente não abre para perguntas, porque senão não tem como cultuar a Deus aí. A gente tem que fazer uma mensagem separada, né? Um ensino bíblico, algo semelhante a isso. Amém? Então a gente quer trazer uma palavra aqui para o coração dos irmãos e esperar que isso venha a trazer um efeito nos vossos corações, que venha trazer uma importância muito grande dos irmãos entenderem e conhecerem a importância do arrebatamento. O que nós queremos abordar hoje é falar sobre o arrebatamento. Amém? Mas antes de transmitir essa mensagem bíblica, nós queremos orar junto com vocês aí. E você que está entrando aí agora, compartilha já no teu Facebook, coloca ali em algum grupo da sua família, do WhatsApp, porque uma mensagem como essa é muito importante que as pessoas venham acompanhar. Amém? E nós sabemos que muitas pessoas nessa hora estão praticamente sem dormir, né? E a palavra que nós temos hoje é uma palavra que traz a Bíblia assim numa revelação tremenda. Amém? Então você que está nos assistindo aí, desde já vá compartilhando aí com os seus amigos, para que todos venham participar juntos. Amém? Nós queremos orar aqui, depois vamos estar lendo a palavra do Senhor. Eu sou o pastor David e aqui estamos com o nosso presbítero Eduardo, e nós somos irmãos em Cristo Jesus, né? Estamos aqui não para ensinar nada a ninguém, né? Nós queremos aqui revelar algo da Bíblia, né? Porque muitas pessoas às vezes não têm acesso à Bíblia como nós temos, né? Às vezes, então é importante que vocês venham pegar do começo ao fim. Se começou a assistir, vai até o final, porque isso é muito importante para você. Amém? Então vai compartilhando aí nos grupos, vai compartilhando com seus amigos aí, e vamos dirigir uma oração a Deus e depois vamos entrar na palavra. Amém? Fecha teus olhos aí, meu querido. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Somos gratos a Ti por cuidar de nós, Pai, por ser fiel conosco, mesmo nós não sendo fiéis, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor permanece sendo fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. As Tuas virtudes é santidade e pureza, Senhor. E nós mudamos, Senhor, com as variações dos nossos sentimentos, Pai, nós mudamos, Pai. Mas o Senhor continua o mesmo, o Deus único, Deus poderoso, Deus Pai. E em Ti nós entregamos esta mensagem, Pai. Venha ao encontro aos nossos corações com a Tua palavra e traz vida, e vida com abundância, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Fala conosco, Senhor Deus. Fala com estes homens e mulheres, jovens que vão assistir essa pregação, Pai. Que vão nos acompanhar online, Senhor, e que depois vão estar assistindo a mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Como o pastor falou, é um prazer a gente estar aqui compartilhando nessa noite a palavra do Senhor com vocês, né? Vamos estar meditando, refletindo, que você venha acompanhar na sua casa também, que você participe com a gente, como o pastor já falou. Esse é o momento onde nós estamos aqui como irmãos em Cristo para, em cima da palavra, crescermos juntos na fé. Que vocês participem junto, que vocês coloquem suas dúvidas. À medida do possível, nós como pastores vamos estar tentando responder, né? Vamos estar através da palavra, não vamos colocar nossa opinião, o que nós achamos, mas nós vamos falar o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Porque através do nosso conhecimento que o Senhor colocou no nosso coração, o que a palavra de Deus fala, amém? Então vai entrando, vá compartilhando, vá convidando os nossos irmãos, os nossos amigos, para estar participando junto com a gente, para tirar esse momento, para a gente meditar na palavra. Nesses dias aí, como a gente tem falado, e a gente vai ficar um bom tempo falando, são dias difíceis, são dias duros,
Mas ainda hoje eu conversava com um irmão em Cristo que, graças a Deus, que nós temos no que nos assegurar. Nós temos uma esperança, nós temos algo que nos traz um conforto e um consolo no coração, onde muitos ainda não têm, onde muitos ainda estão desesperados, não têm uma visão, não têm uma esperança, né? Nós, por mais difícil que esteja a situação, nós temos uma esperança, que é a palavra do Senhor, que é o Senhor Jesus, que é a vinda do Senhor, amém? A gente vai ler um texto aqui, se você quiser acompanhar conosco, né? Vai ser de grande valia os irmãos entenderem tudo que a gente tem para transmitir para vocês, amém? Posso ir na tua tradução? Pode. 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo escrita à igreja de Tessalônica, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo do número 13 diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Glória a Deus. Nesse texto, Paulo vem falar com a igreja de Tessalônica e vem uma dúvida que eles tinham a respeito daqueles que já partiram e descansam no Senhor. E Paulo vem explicando a eles que as pessoas que já partiram, que a gente não precisa temer por elas. Quem partiu no Senhor, no devido momento, o Senhor vai torná-las à vida. E ele vem explicando aqui e chega na parte muito interessante para nós, que a gente considera que é o arrebatamento da igreja, onde ele fala aqui para os irmãos ficar tranquilos. Aqueles que entregaram a vida firmes na palavra, nessa época aqui já havia perseguição, também a igreja era perseguida. Aqueles que foram crentes no Senhor já estavam garantidos. E fala que eles também seriam levados. Paulo fala que primeiro vão os que morreram em Jesus, os que dormem, depois aqueles que estão vivos. Mas algo muito interessante nessa palavra que Deus tocou no meu coração é que nós a todo instante devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Hoje nós nos propusemos aqui com o pastor David, até o pastor convidou para fazer a live, vamos lá levar uma palavra, a gente não se conversou e Deus colocou o mesmo assunto no nosso coração, o arrebatamento da igreja. E o que a gente quer trazer para os irmãos para a gente meditar na palavra? A gente sabe que a nível de teologia há vários caminhos, que a gente não pode dizer, não, esse é certo e esse é errado. Porque muitas coisas o Senhor revelou e nós não temos como discutir a palavra. Que o Senhor Jesus, a salvação só vem pelo Senhor, que o Senhor veio a essa terra e que um dia Ele vai voltar, que Ele vai julgar toda essa terra e que Ele vai vir buscar a sua igreja. Isso é inquestionável. Mas o tempo em que esses fatos vão se acontecer, existem vários caminhos. Alguns acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, outros acreditam que na metade da tribulação a igreja vai ser arrebatada, e outros acreditam ainda que a igreja vai passar na grande tribulação e somente no final o Senhor Jesus vai voltar e vai resgatar a sua igreja. Mas, como eu falei, o ponto em comum é que nós sabemos que o Senhor vai voltar. O ponto em comum é que nós sabemos, quando Paulo pregava aqui
Qual a certeza, irmão Eduardo, que você tem no que tudo a Bíblia diz? Que haverá uma ressurreição dos mortos, que haverá uma vida. A certeza é que o nosso Senhor, Ele morreu e ressuscitou. Isso é certo, isso é fato. Está registrado na Bíblia. E se nós irmos um pouquinho mais, a Bíblia é a palavra verdadeira e inerrante. Mas muitos questionam a Bíblia ainda. E se você procurar através da história, você consegue ver que a história e a Bíblia, elas não andam diferente, mas elas andam junto. A história explica a Bíblia? Não. A Bíblia é o centro e a verdade, mas através da história você vai poder ver fatos que a Bíblia narra com detalhes que a história não tem. Um fato interessante que até um dia eu ouvi um pastor muito famoso explicando os pontos que se tornam histórias, eles demoram anos para se tornar história. Por quê? Porque se eu inventar uma história hoje aqui, muitas pessoas me conhecem e vão desmentir, está falando lá não é verdade. Mas a palavra do Senhor aqui, o Novo Testamento, ele demorou cerca ali de um pouco mais de 60 anos para ser escrito inteiro o Novo Testamento, para ser fechado o cânon que a gente tem hoje. Então, no tempo onde foi escrito, onde foi relatado, haviam pessoas vivas que tinham visto esses fatos com os olhos. Então, muitos poderiam desmentir tudo isso. E não foi desmentido porque todos sabiam que era verdade. Outro fato assim intrigante é que muitos defendem várias religiões, várias filosofias, mas ninguém se expõe à morte por aquilo que defende. E o cristão, pelo contrário, não. Os cristãos aqui, a gente vê os mártires, os heróis da fé, eles iam até a morte firme naquilo que eles sabiam, porque eles sabiam que era verdade, porque eles tinham vivido, porque eles tinham visto. Eles não temiam entregar sua vida por aquilo que eles criam, por aquilo que eles acreditavam, pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Esse é mais um fato para mim e para você crer. Mas o ponto que eu queria deixar para mim e para você meditar nessa noite, que a gente vai estar seguindo complementando, não é nem a explicação que Paulo dá a respeito de tudo que vai acontecer, mas é a maneira de como ele trata tudo isso. Se a gente vê no texto Paulo explicando aqui, ele fala que nós que estaremos vivos, não antecederemos aos mortos. Paulo prega como se a volta do Senhor Jesus fosse iminente, como se naquele momento que ele estivesse pregando, o Senhor Jesus voltaria, ou no dia seguinte. E a igreja toda, a igreja primitiva, ela vivia dessa forma. Na medida em que eles viram o Senhor subir aos céus, eles já estavam com os olhos fitos no céu e já se perguntavam quando é que ia se cumprir, quando é que o Senhor ia voltar. E eles viviam essa ansiedade, essa ânsia pela vinda iminente do Senhor Jesus. E eu creio que não é à toa que ficou registrado isso, porque eu creio que o Senhor Jesus quer que nós vivamos o Evangelho hoje dessa maneira. É algo que nós nos esquecemos muitas vezes. É algo que nós vamos levando, que nós sabemos que está registrado, sabemos que vai acontecer, mas nós vamos levando. Não é hoje, não é na minha geração, não é agora, eu sempre escuto, eu vou aproveitar a vida, eu tenho uma vida para aproveitar. Eu creio que não é isso que o Senhor Jesus quer da gente. Eu creio que Ele quer que eu e você estejamos ansiando pela volta dEle. Eu creio que cada manhã que a gente levanta, que a gente ora, a gente deve ter no nosso coração aquele desejo, aquela vontade de estar com o Senhor, aquele temor. O meu Senhor disse que Ele viria sem avisar, que Ele viria como um ladrão. Pode ser hoje, como pode ser. Nós não sabemos o dia e a hora. Hoje, com tudo que está acontecendo, nós paramos para pensar e refletir em tudo isso. Nós voltamos a aclamar ao Senhor, mas nós também estamos com o nosso coração um pouquinho mais voltado na palavra. E toda essa pandemia, eu acho que isso é algo bom que trouxe para nós, esse fato de nós podermos parar um pouquinho e refletirmos. Eu creio que eu e você temos que ser como o apóstolo Paulo falava e pregava aqui. Nós temos que viver como que o Senhor Jesus estivesse voltando essa noite. E como eu comentava até antes da gente iniciar a live com o pastor, independente se você crê no arrebatamento da igreja, independente se você crê que o arrebatamento vai ser na metade da tribulação, independente se você crê que vai ser no final da tribulação,
Nós estamos vendo os sinais se cumprir, nós cremos, e a palavra também diz que cada dia está mais próximo. Hoje, o Senhor Jesus está mais próximo de voltar do que ontem. E com tudo que está se cumprindo, nós não sabemos se nós vamos ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20. Nós sabemos que está se cumprindo, está próximo. Mas não interessa se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 10 anos. Não interessa se nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, se nós vamos ter que passar a tribulação. O que importa é que nós temos que estar preparados. Seja hoje, seja amanhã. Talvez você diga, irmão, mas todo mundo está assim por causa disso, achando que vai vir e daqui a pouco vai passar e vai voltar a vida ao normal. Pode ser que o Senhor nos dê a graça e volte, mas não quer dizer que nós não tenhamos que ter esse anseio no nosso coração. Lembre-se que o Senhor Jesus pode voltar para buscar a sua igreja, mas como Ele pode voltar para buscar a mim e para buscar você, e você não sabe o dia. Por isso que eu acho que essa palavra de Paulo cabe muito bem aos nossos corações, aos nossos dias de hoje. Estarmos preparados a todo instante. E eu oro a Deus que esse clamor que foi levantado nesses dias, essas orações, essa sede, essa busca pela palavra, que se essa pandemia, que nós oramos a Deus que logo cesse, que logo passe, que esse temor à palavra, que esse coração voltado à oração não pare e não cesse. Que daqui para diante nós nos mantenhamos firmes e cada vez mais firmes, mais preparados no Senhor, amém? Até porque os cristãos, logo após Jesus voltando para casa, voltando para os braços do Pai, quando Jesus subiu ao céu, depois de alguns anos ali aconteceu a primeira profecia que ele tinha revelado. Quando Jesus estava no templo, ali estavam os seus discípulos, ele profetizou a destruição do templo de Salomão, lá em Israel, lá onde, segundo alguns historiadores, existe a mesquita de Omar, aquela que tem o globo brilhante como ouro lá, né? Então, ali existia o templo de Salomão. A única coisa que sobrou do templo foi o Muro das Lamentações, que é para os judeus hoje o local mais sagrado de Jerusalém, né? Nós sabemos que depois que aconteceu isso, Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra, e por volta do ano 70 houve a destruição do templo. Então as profecias bíblicas já vêm se cumprindo desde que Jesus estava aqui em carne e osso. As profecias se realizaram em Jesus, quando ele veio à terra. A primeira profecia, uma das maiores, se não a maior, aconteceu quando ele veio em carne e osso, o Deus Todo-Poderoso encarnado em carne e osso para ser participante das nossas fraquezas, né? E depois que ele partiu e que ele subiu ao Pai, ele nos deixou um alerta, ele nos deu um sinal de alerta, dizendo que logo ele voltaria. Ele não disse o dia e nem a hora. Por isso que nós sempre estamos anunciando a volta de Jesus, porque ninguém tem uma data exata para dizer quando vai ser, como vai acontecer, quem vai subir primeiro, né? E a gente quer trazer uma palavra aqui para você, que você possa entender, assim como o presbítero tem falado. Nós entendemos que nós devemos estar prontos, seja na grande tribulação, seja antes. O importante é nós estarmos preparados, com o nosso coração preparado. E a Bíblia diz que todos aqueles que confessarem Jesus e invocarem o nome do Senhor serão salvos, né? Então você tem uma oportunidade de invocar o Senhor, né, numa situação como hoje, né, para que o Senhor venha te alcançar aí na tua casa, né? Eu vou deixar a palavra para o presbítero ali, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas no teu coração. Amém. Nós falamos que queríamos conversar também, né, pastor, um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, né? Eu creio, através do que eu entendo sobre a palavra, que eu creio no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. O pastor acredita que a igreja vai passar por parte da tribulação. Como nós falamos, não é porque nós temos ideia diferente que eu não respeito o meu pastor, eu tenho ensinado muito, mas algumas coisas nós vamos discordar, não da veracidade da Bíblia, mas porque são fatos que estão para acontecer ainda. E são apenas linhas teológicas, não é nada que interfira na sã doutrina. Mas eu quero só trazer para os irmãos, para a gente pensar um pouquinho. Quero que os irmãos que estão entrando comentem também,
se você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, para a gente ir comentando. Por que eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Eu queria, primeiro ponto, eu queria usar um texto que está em Daniel, no capítulo 9, gostaria de ler o versículo 24. Eu digo para os irmãos que a gente vai estudando a palavra e a gente vai mudando de ideia. Eu já criei de maneira diferente, que a todo instante Deus vai tocando no coração, e o que a gente falar aqui, irmãos, claro, é para conhecimento, mas não creia no que o irmão Eduardo e o que o pastor David falar. Nós estamos aqui trazendo para os irmãos, busque na palavra. O que nós trazemos aqui é o que o Senhor revelou na nossa palavra, através da palavra, e que você vá buscar através da palavra. Use como base sim o que nós vamos falar, porque nós temos buscado da palavra, mas você questione tudo. Questione o que você ouve, independente do pregador que for, se for um pregador famoso, se for, questione. Até mesmo os teus pensamentos você questione. E a último martelo que você vai bater é o que a Bíblia te diz. Até porque a Bíblia católica e a nossa Bíblia evangélica vai falar o mesmo texto. Se você é católico na tua casa, você pode pegar e abrir no livro de Daniel 9:24, né? Isso. Daniel 9:24, ou deixa anotado ali para você acompanhar depois, né? É importante que você veja na tua Bíblia também, porque às vezes vai aparentar algo que só nós temos aqui, um material, uma leitura que nós só temos. Não. Se você tiver uma Bíblia católica na tua casa, uma Bíblia evangélica, encontre o livro de Daniel, capítulo 9 e o versículo 24 e acompanhe com a gente aqui. Então a palavra diz em Daniel 9:24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o povo, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aqui Daniel se refere à profecia das 70 semanas. Nós não vamos entrar em detalhes aqui porque seria outro estudo, mas o que eu quero te trazer é assim: você que lê a palavra, você que acompanha, você sabe que essa profecia se trata desde de lá da restauração do templo, que se completa até ao final dos tempos. Então foi um tempo determinado por Deus de 70 semanas, que essas semanas são semanas de anos, né? Que nós vivemos já 69 dessas semanas, que nós estamos na última semana, que o tempo de Deus foi parado, e que assim que começar a grande tribulação é liberado o relógio de Deus para a contagem da última semana. Mas que essa semana a gente não sabe quando é que ela vai começar, e a gente sabe que quando ela começar, a Bíblia nos diz que ela é de 7 anos, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Mas o que eu quero trazer para você aqui, que me traz ao coração o arrebatamento da igreja, quando Daniel diz aqui que ele é revelado essa visão, que é lhe dado aqui o entendimento, ele diz que essa visão das 70 semanas era sobre Daniel, o seu povo e a sua santa cidade. Então quem que era o povo de Daniel? Eram os judeus. Quem que era a cidade de Daniel? Era Jerusalém. Então eu creio que esse tempo determinado por Deus é para o povo de Israel. E se nós lermos o livro de Apocalipse também, os primeiros capítulos ali ele trata sobre a igreja, até o capítulo 3. Dali em diante é um tratado todo com Israel. A igreja não aparece mais ali, vai aparecer só mais para frente, mas ela não aparece mais ali. É um tratado todo com Israel. E até eu quero deixar mais um versículo onde me traz no coração a respeito do arrebatamento da igreja, que está em Apocalipse, capítulo 3 e o verso 10. Apocalipse 3:10. Você, como o pastor falou, abra a tua Bíblia em casa e acompanhe junto. Marque esse texto, vá atrás pesquisar. Tome como base que nós estamos falando, mas não leve isso por lei. Leve por lei a palavra de Deus. Apocalipse 3, versículo 10. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a carta à igreja de Sardes. No capítulo 3, verso 10, diz assim:
como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém? Então aqui é uma palavra direcionada para a igreja. Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Então ali tinham judeus convertidos, tinham que não eram judeus, mas era específico para a igreja. E o interessante é que ele usa aqui a palavra, guardarei da hora. Isso aqui é algo que há pouco tempo eu estudando esse versículo aqui chegou ao coração. Ele não diz que vai guardar na hora. Na hora a gente estaria passando. Mas ele diz que guardarei da hora. Então há uma esperança em nosso coração e nós aguardamos sim o arrebatamento. Mas isso, irmãos, não é motivo para você sentar na tua cadeira, cruzar os braços, agora eu aceitei Jesus, eu sou cristão, e você é arrebatado antes de tudo e não vou ver nada. Não, pelo contrário. É motivo de você se firmar cada vez mais, é motivo de você pregar a palavra, de você levar os irmãos que ainda não se achegaram até o Senhor Jesus, porque como eu falei, aqui são linhas e entendimentos teológicos. Tomara a Deus que esse entendimento que hoje eu tenho seja o correto, porque daí mesmo você crendo ou não crendo, todos a igreja estará livre da tribulação, então nós não passaremos. Mas, como o pastor David crê que nós passaremos parte da tribulação, e se chegar no dia e se cumprir a palavra de Deus e a igreja tiver que passar por um período de tribulação, e você não está preparado, então a gente lê a palavra, a gente traz aqui no nosso coração, crendo nisso, mas se preparando, firmado no Senhor, para o que vier a gente passar. E digo que se nós estivermos errados, quem é pré-tribulacionista e passar pela tribulação, o Senhor é poderoso para nos dar força para o que nós tivermos que passar, nós passaremos. Eu creio que se nós passarmos, o Senhor vai nos dar a força e a graça. Gostaria que o pastor comentasse um pouquinho da visão dele agora sobre o arrebatamento da igreja. A gente segue as linhas teológicas e a gente entende que pela Bíblia sempre há uma proteção a mais nos escolhidos de Deus, né? Porque sabe, você está na tua casa pensando assim, será que eu vou ser arrebatado, pastor? Será que eu e a minha família seremos arrebatados? Se Jesus voltar agora, será que nós seremos arrebatados? A palavra vai se referir à fidelidade de nós com Deus, com o Senhor, né? E em algumas ocasiões os discípulos do Senhor Jesus pediram para ele quando isso iria acontecer. E o próprio Cristo disse, eu não sei, nem os anjos do céu sabem, unicamente o meu Pai. Então, ou seja, Deus irá decidir o dia do arrebatamento, o momento do arrebatamento, né? O que nós podemos entender é que a maioria vai ser pego de surpresa, né? Por isso que nós cremos na preparação para o arrebatamento. Porque se você crer, vai ser depois, daí você não se prepara, é agora. O importante é estar preparado, seja a ocasião que for. Você tem que estar preparado. Você tem que guardar os princípios de Deus. Como nós estávamos essa semana, os princípios de Deus não mudam, eles não são alterados segundo as circunstâncias. Até porque os primeiros cristãos acreditavam que estavam passando pela tribulação de tanta prova que eles tinham, né? Nós vemos lá na própria Itália o Coliseu, né? O Coliseu hoje é um monumento histórico, né? Ali os turistas vão ali ver, mas aquilo ali foi um palco de sangue derramado. Aquilo ali foi um palco de uma tortura, de uma atitude maligna tão grande. A história diz que os cristãos foram devorados por leões ali. Era o teatro dos romanos, era o teatro do povo ali. Jogaram os cristãos ali e soltaram os leões famintos. Então você vai ver várias pinturas dos cristãos orando no meio do Coliseu e o povo em redor, todos eles gritando e se alegrando naquilo, né? Então você vê hoje um monumento que nem aquele, na minha opinião, deveria ser totalmente destruído. Não é algo bonito de se lembrar, uma recordação boa.
porque eles acreditavam que eles tinham chegado ao fim do mundo, ao ponto de serem perseguidos, de derramarem o seu próprio sangue, né? Por isso que nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós temos a certeza que irá acontecer, né? Nós estamos vivendo aqui o ano 2019, segundo os nossos dados, 2020 depois de Cristo, ou seja, 2020 anos depois de Cristo, mais ou menos isso aí, né? Nós temos uma linha ali de um espaço de 30, 40 anos ali que ficou para trás, mas nós temos a certeza que pode acontecer a qualquer momento, né? Quem sabe seja na nossa geração, quem sabe seja na outra. O importante é nós estarmos preparados. Essa é a maior expectativa da igreja, crer no arrebatamento, né? A Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, se o próprio Cristo não tivesse falado, eu vou voltar para buscar vocês, fiquem firmes, fiquem fiéis, preguem a palavra, vão por esse mundo todo e anunciem o Evangelho, e a qualquer momento eu posso voltar. Assim que o meu Pai, assim que Deus, o soberano, der a ordem, eu volto e busco vocês, né? Então é por isso que nós nos preparamos, é por isso que nós guardamos o nosso coração, é por isso que nós não levamos a vida de qualquer jeito, que nós não fizemos aquilo que nós ansiamos e queremos. Nós queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus, porque é Ele que vai determinar o momento certo do arrebatamento. Então tenta imaginar, meu irmão. Algumas vezes alguns irmãos me falaram assim: mas pastor, e se eu estiver tomando banho nessa hora? E se eu estiver tendo uma relação sexual com a minha esposa, com meu marido nesse momento? E se eu estiver fazendo alguma coisa nesse momento, no momento do arrebatamento? Irmãos, de uma coisa você tem que crer, que os escolhidos de Deus sempre foram avisados. O livro de Ageu fala que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus servos. Ou seja, é que nem nós agora, estamos vendo a questão da epidemia. A primeira semana da epidemia, quando houve a quarentena no Brasil, houve aquela transformação, as pessoas orando, buscando a Deus. Então, é como se fosse assim. Nós vamos sentir algo no coração que vai nos levar a orar, que vai nos mover a buscar Deus, que vai nos mover a buscar o Senhor. E essa certeza vai nos fazer ficar purificados. E nós não seremos pegos de surpresa, né? Porque o presbítero diz, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós já estamos nos preparando para essa ocasião, né? Então tenta imaginar a terra sem a igreja do Senhor, sem a luz, sem o sal. Tenta só imaginar como é que ia ser, né? Por isso que você precisa se preparar para o arrebatamento. É verdade, o pastor falou muito em preparação. Aí você vai perguntar, mas como é que eu me preparo, irmão? Como é que eu me preparo, pastor David? A preparação nossa é oração e palavra. São duas linhas que andam juntas, irmãos. Não adianta dizer que é só oração, que a letra mata, só vou orar, que o Espírito revela. O Espírito revela sim, nos revela aquilo que está na palavra. Ou não adianta também eu ser um erudito, um estudioso da palavra e não orar, não buscar de Deus. Ter apenas o conhecimento, sem a revelação de Deus também não adianta. Os dois andam juntos, né? Isso. Uma comparação que eu achei muito bacana, que eu guardei no meu coração, é como um pássaro. Se você pedir para ele qual que é a asa mais importante, a direita ou a esquerda, ele vai precisar das duas. Por isso que eu e você precisamos de oração, uma vida de intimidade com Deus e palavra. Preparação, nós conhecermos. Como é que eu vou saber por que a gente, nosso coração às vezes, no mesmo momento que se aflige, a gente já lembra da palavra e já calma o nosso coração? Porque a palavra, ela já nos veio para alertar. O livro de Apocalipse, muitos têm medo de ler, que não quero nem ouvir, por causa da simbologia, por causa dos animais estranhos que aparecem. Mas aquilo o Senhor nos deixou, esse livro o Senhor nos deixou não para trazer medo ao teu e ao meu coração. Ele nos deixou para orientar. Ele nos deixou para a gente se preparar, como o pastor falou, para que a gente saiba o que está acontecendo e não tema. Algo também muito bonito que eu ouvi. Leia a última folha da Bíblia. Se você ler a última folha da Bíblia, você vai tranquilizar teu coração, porque você vai ver que no final tudo vai dar certo. Você vai ver que o Senhor já decretou a vitória, que já está tudo programado. Mas o que eu queria trazer ainda a respeito do arrebatamento, do fim, onde a gente entrou no assunto aqui. Algo também que está muito em alta nesses dias, com tudo que está acontecendo, com a gente vendo as profecias se cumprindo,
é a respeito de um personagem que há de surgir aí, que a palavra diz que ele enganaria e vai enganar muitos, que até os escolhidos, se não fosse a misericórdia do Senhor, seriam enganados, que é o anticristo. Aí muitos estão titulando, o anticristo é A, anticristo é B, é o fulano, é o ciclano. A Bíblia nos diz que o espírito do anticristo já está sobre essa terra. Então muitos anticristos apareceram. Nero já foi considerado anticristo por tudo que ele fez, pela sua maldade. E muitos outros vêm vindo, mas a Bíblia diz que vai surgir agora no último tempo o anticristo. Essa pessoa. E como a gente falou aqui, que a palavra que nos traz o conhecimento e acalma o nosso coração. Sem que se cumpra tudo que está na palavra, não vai chegar ao fim. A palavra do Senhor vai se cumprir por completa, como está descrito aqui. E ela diz que esse personagem, ele vai ter que surgir para que se chegue ao cumprimento de toda a palavra. Mas por que ele não apareceu ainda? O que falta? A Bíblia diz que tem algo detendo, alguma coisa detendo ele. Aí a gente entra em outro questionamento aí que traz muita dúvida, que também é algo que a gente não pode afirmar por concreto, mas a gente vai estudando as linhas e eu vou tentar apresentar algumas aqui e que você busque na palavra para você trazer o teu coração que realmente você crê mais, que a palavra te firma mais no teu coração. A primeira linha que foi defendida até há muito tempo, que alguns até hoje acreditam, que o que retém aí todo o aparecimento do anticristo, todo o governo que ele vai vir para instalar no fim aí, é a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Que no final o Espírito Santo de Deus seria retirado da terra, seria o Espírito Santo de Deus que estaria impedindo o anticristo de operar com toda a sua força, de realmente aparecer. Mas aí há alguns problemas que no começo, quando na minha fé que eu ouvi, eu também acreditava, o Espírito Santo de Deus está agindo, está detendo. Mas aí há alguns probleminhas. O Espírito Santo de Deus é Deus, e Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus está em todos os lugares. O salmista diz que se ele subir ao mais alto céu, se descer ao mar, aonde estiver, Deus está. Então, como é que eu vou retirar Deus se ele é onisciente, onipresente e onipotente? Aí, outra linha que também muitos acreditam é que o que retém o anticristo é a igreja. Que a partir do momento do arrebatamento da igreja, o anticristo apareceria. Quando a igreja for arrebatada, ele apareceria. Eu também já criei muito nessa hipótese, nessa linha. Mas hoje há uma outra linha assim que me trouxe ao coração, que eu acho um pouquinho mais plausível. Eu quero convidar você a ler mais um texto que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler com vocês o versículo 6 e 7. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Glória a Deus. Você que está participando aí, você que está nos assistindo agora, participe junto. Se você tem alguma dúvida, coloca a tua ideia junto para a gente saber, para a gente conversar. Coloque aqui no comentário, que à medida do possível a gente vai estar conversando com os irmãos. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, a palavra diz assim: E agora vós sabeis que o que eu detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Amém? Então aqui ele fala no versículo 6 o que eu detém, e no versículo 7 ele fala agora resiste até do que do meio seja tirado. Algo, irmãos, que eu escutei até um comentário de um estudioso, de um grande pregador, falando que parece que o apóstolo Paulo aqui está se contradizendo. Que primeiro ele diz que o que detém, depois ele diz quem detém será retirado. Ele parece que fala que é uma coisa, depois ele fala que é uma pessoa. E achei uma explicação assim muito plausível,
que esse grande pregador aí dizia que o que pode nos trazer aqui, que é o governo e as leis. Aquilo que detém são as leis. Hoje nós estamos regidos por várias leis que nos defendem, né? E nós temos um governo, que sabemos que é um governo humano instituído pelo homem. E eu, meditando nessa palavra, eu me pus a pensar. Como nós estamos crendo que nós estamos chegando nos últimos dias. Eu não quero assim afirmar que é isso, que já está acontecendo, que vai ser agora, mas é algo que nos traz para pensar, como se fosse uma preparação já. Você já pensou que com toda essa epidemia, com toda essa pandemia, o tamanho da mudança que nós estamos tendo? Você já parou para refletir que está mudando as leis? Você já parou para refletir que o governo está mudando? O próprio comportamento entre as pessoas, né? Isso é uma coisa que vai mudar para sempre. Para sempre. Isso aconteceu para mudar para sempre. Isso aí. A gente vai ter que ter convivências diferentes. Né? É verdade. E as leis que nós tínhamos ontem, que nos mantinham a lei do trabalho, várias leis que nos defendiam no trabalho, as leis, os direitos de ir e vir. Eu não estou dizendo que isso é errado, o que está acontecendo, é necessário. Mas pare um pouquinho para pensar o tamanho da mudança que está ocorrendo. Hoje, as leis do trabalho, em medida, tudo isso, até uma medida para segurar empregos, foi totalmente alterada. Todos os direitos, tudo que tinha que valia ontem, de um dia para outro, entrou um decreto e passou a não valer mais. O governo que a gente tem hoje, há muito antes a gente falava que chegaria um dia que levantaria alguém trazendo um governo mundial, que é o que a palavra diz, chamavam a gente de louco. Ah, mas são loucos, é teoria de conspiração. Hoje está se falando abertamente, né, pastor? Hoje eu vejo pessoas que não são cristãos, e nem teólogos, e nem estudiosos da Bíblia, que falam no governo mundial, né? Num único governo, numa única moeda, né? De um controle desse governante com os cidadãos, né? E eu analisando os outros países ali, que as pessoas que estão contaminadas, elas são monitoradas 24 horas pelo celular. Digamos assim, a internet consegue mapear e cuidar deles ali, para que eles não saiam dali, para que não haja contaminação com outras pessoas. Então, olha só, isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos, né? O que está acontecendo é que o governo, ele quer estabelecer um governo mundial para uma liderança mundial, né? E nós sabemos que isso aí, hoje em dia, é discutido como algo simples, mas isso aí está na Bíblia há muito tempo, e nós já estamos estudando isso há muito tempo. Por isso que nós não ficamos surpresos com esse possível governo mundial que está para acontecer, né? É verdade. E pense assim, hoje a gente já está vivendo tudo isso, né? E todos, como a gente falou, várias pessoas falando, cristãos, não cristãos, falando abertamente que há necessidade de um governo. São grandes presidentes, são grandes líderes aí religiosos falando de tudo isso. Se chega a ser instaurado um governo desse, nós temos hoje uma Constituição aí que até é ultrapassada, mas que mantém hoje as leis do país, que mantém a segurança. Se chega no estado que nós estamos hoje aí de pandemia, que se chega, não, vamos aderir porque é necessário para tudo isso, todas as leis vigentes no país vão cair e vão seguir esse governo. Imagine, irmãos, se tem alguém mal intencionado, como a gente acredita que a palavra se cumprindo, que vai chegar esse tempo, que está com tudo isso na mão, com todo o poder. Se é tirado de nós as leis que nós temos hoje, se é tirado do governo, vai ser colocado tudo na mão de uma pessoa. Aí entra o texto que nós lemos aqui, que é o que faltaria para se apresentar essa figura, faltaria para se apresentar essa figura que vem para trazer as soluções, que vem para trazer um governo aí único, e é tudo cumprimento da palavra. Tudo isso são linhas teológicas, né? Como a gente falou, que você estude na palavra, mas que você se atente à palavra de Deus, que você olhe o que está acontecendo à tua volta. Deus a cada dia está dando uma oportunidade. A cada manhã que você levanta, que você recebe o fôlego de vida,
É uma oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor. É uma oportunidade para você se arrepender dos teus erros, dos teus pecados. É uma oportunidade para você se voltar a Deus. Talvez você que está ouvindo aí, você que vai ouvir, você já é cristão, é uma oportunidade para você passar de viver uma vida superficial com Deus, para você mergulhar no rio de Deus, no rio do Espírito. Talvez você não é cristão, você levou até hoje, mas isso tudo nunca vai acontecer, a Bíblia é apenas um livro. Pare um pouquinho, analise e pense. Veja como Deus tem tudo o controle na mão. Até ontem nós estávamos levando pela força do braço. O país está andando economicamente bem, grandes aí potências, não, porque tem estrutura, tem dinheiro, tem condição. Isso tudo, irmãos, em questão de menos de um mês caiu tudo. Para você ver o poder de Deus, que está tudo em suas mãos. E como eu disse, é uma oportunidade para você rever. É uma oportunidade para você procurar na Bíblia. Para você procurar em Deus. Não é em mim, não é no pastor David, não é na placa A, não é na placa B, não é na religião X, Y, mas é em Deus. É somente em Deus que você vai achar a resposta. É somente em Deus que você vai achar o caminho, a direção, que você vai ter a certeza que você não vai errar. E como é que você vai ter acesso a Deus? Naquilo que Ele deixou, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Então a gente quer complementar aí com mais algumas palavras, já encerrar essa live de hoje, porque, irmãos, a gente quer que vocês tenham conhecimento e que vocês sejam sábios para interpretar as profecias, interpretar os sinais de Deus e interpretar a Bíblia, como nós falamos aqui, sobre o arrebatamento. Esse é o assunto que nós estamos tratando hoje, mas nós temos um material muito grande para falarmos do arrebatamento, né? Eu lembro que alguns anos atrás a TV Record fez, se não me engano em 2011 ou em 2012, que ele fez o arrebatamento, ele fez uma reportagem falando sobre o arrebatamento, e eu não era convertido nessa época, eu fiquei atemorizado, né? Eu lembro que o meu irmão mais velho até ficou assustado, e daí eu fiquei mais assustado que ele. Ele disse, por que tu está preocupado assim? Eu falei, não, se eles falaram que está escrito na Bíblia, que um dia as pessoas vão sumir, os cristãos serão arrancados, arrebatados é arrancar alguém com muita força, né? Arrancar alguém com muita força do lugar, né? Então o que acontece? Desde aquela época eu já pensei, na Bíblia que o arrebatamento vai acontecer, uma hora vai acontecer, né? E se é na nossa geração, nós não sabemos. Como o presbítero falou, tudo muda do dia para a noite. Hoje você está aqui, amanhã você está em outro país. Hoje você tem uma lei, amanhã você tem outra lei. A nossa Constituição, hoje é uma, amanhã ela pode ser outra. Indiferente, as leis vão sendo alteradas na proporção que a humanidade vai sofrendo, que nem agora essa pandemia, ela mudou, ela alterou, não só o Brasil, mas vários países aí, né? Com o toque de recolher, com agora o controle do comércio, das grandes empresas, né? Você pode ver, se a pessoa não vai abrir, ela não vai lutar contra o sistema, porque o sistema é grande, né? Então, para você ver que do dia para a noite as coisas podem mudar. Da mesma forma o arrebatamento, pode ser hoje, pode ser essa madrugada, como pode ser amanhã, como nós não sabemos o momento exato, mas nós temos certeza de uma coisa, que o arrebatamento irá acontecer, agora, amanhã, depois, Deus é quem sabe, né? Nós cremos aqui, como o presbítero falou na palavra, eu também quero ter a esperança que antes da grande tribulação, a gente venha a ser arrebatado pelo Senhor, né? Essa é uma esperança maravilhosa, você saber que o teu filho vai ser tirado da terra, vai ser conduzido ao reino do céu, e ele não vai ver a maldade que esse mundo vai produzir, né? Você tenta imaginar hoje, nós temos leis, nós temos igrejas, temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, não só em uma pessoa só, mas distribuída, derramado em várias pessoas. E você vê o mundo já é um caos, já tem guerras em toda parte, já tem uma violência muito grande, né? Então tenta imaginar
sem a igreja aqui, sem o papel dos servos de Deus, né? Sem as pessoas interpretando a Bíblia da forma correta. Então tenta imaginar. Por isso que você deve se preparar para o arrebatamento. Amém, meu irmão? Minha irmã? Nós queremos aqui, eu não sei se o presbítero quer falar mais alguma coisa. Não, seria só para concluir, diante de toda essa palavra, assim, que eu acho que resumindo ela, você esteja preparado a todo instante. Se prepare. Preparação, palavra, oração. Esteja vigilante na tua vida, em cada detalhe, né? Desde o menor ao maior. Pense que eu creio que às vezes a gente falta um pouquinho de fé na gente, porque o Senhor disse que Ele estaria com a gente. Ele ouve os nossos pensamentos, Ele ouve como se fosse palavras. Então o Senhor está o tempo todo ao teu lado. Se você tiver fé no teu coração, acredite que de hoje em diante tudo que você for fazer de errado, você vai pensar, mas o Senhor está me vendo, o Senhor está aqui comigo, eu não posso agir assim. Então a palavra que eu gostaria para a gente encerrar tudo isso aqui é preparação. Esteja preparado, amém? Amém, meus irmãos. Eu quero deixar aqui também meu abraço para vocês, tá? A gente vai trazer mais mensagens acerca do arrebatamento, né? Nós temos uma questão teológica, ele tem o arrebatamento, tem o milênio, né? Tudo isso é uma coisa que está escrito na Bíblia, né? Mas tem coisas que nós nunca iremos saber, nós nunca iremos ter noção. Existem perguntas que nós não podemos responder, né? Mas nós sabemos de uma coisa, que o nosso Deus, Ele deixou a Bíblia escrita para nós estarmos por avisados, né? E se você estudar a Bíblia, você não vai ficar louco, você vai ficar vigilante, você vai ficar preparado, você vai ficar temente ao Senhor. E é isso que Deus quer de você, que você tema ao Senhor. E daí eu quero deixar aqui, pedir para o presbítero orar e abençoar os nossos irmãos que entraram aqui, que fizeram as perguntas aqui, os comentários ali, e tenha essa preparação na tua casa, que haja esse temor de Deus no teu coração, que se o arrebatamento acontecer hoje, amanhã ou na próxima semana, você esteja preparado hoje, amanhã e na próxima semana. Amém. Jesus sempre frisou isso, meu irmão, minha irmã, que a oração tem que andar junto com a vigilância, que nós devemos vigiar e orar, né? Nós oramos e vigiamos. Para quê? Para nós não cairmos em tentação. Amém? Jesus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que nos acompanhou, você que vai assistir nesse momento. Então, vamos orar. Senhor Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de estar, Senhor, meditando na tua palavra, Pai. Que em cima dessa palavra o Senhor venha trazer temor ao nosso coração, Senhor. O Senhor venha trazer, Senhor, desejo e anseio por buscar mais de Ti, Senhor. Independente dos tempos que nós não sabemos, Senhor. Que nós estejamos vigilantes e preparados, ó Senhor. Que através da Tua palavra e do Teu Espírito haja consolo e conforto em nossos corações, ó Senhor. Independente do que nós tivermos que passar, Senhor, que na nossa mente esteja, que nós conhecemos o final, porque o Senhor nos revelou, que é a Tua glória, Senhor, e que logo, Pai, nós possamos estar contigo, ó Senhor. Assim, Senhor, nós oramos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, e acompanhe aí, compartilhe, né? O importante é que essa mensagem chegue para mais pessoas, tirar as suas dúvidas, amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.